Veja como é fácil ser membro apoiador no meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Antônio Villa e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Bem, com muito prazer receber no meu canal o professor Guido Mantega, que já foi entrevistado aqui no meu canal. Lembrar que o professor Guido Mantega foi ministro do Planejamento, presidente do BNDES, ministro da Fazenda, longevo, um mais longevo da história do Brasil republicano, né? E claro que o motivo do convite nesse momento ao ministro é o artigo da Folha de São Paulo, que ainda continua repercutindo uma enorme polêmica. Só fazendo um brevíssimo e mau resumo que eu estou fazendo, mas o artigo coloca o dedo em algumas feridas que o professor Mantega identifica no atual governo, né? Que chama de neoliberalismo anacrônico, que é o pior governo da história republicana, fala da estagnação econômica, desemprego alto, fome, pobreza, etc, etc, etc. E, por outro lado, apresenta o que, no entender do professor Mantega, foram ganhos importantes dos governos Lula-Dilma, de 2003 a 2016, né? Acentua a questão do crescimento do PIB, a média até 2014, 3,5 ao ano, né? Fala da queda da dívida pública, fala de uma série de medidas sociais que foram adotadas naquele período, etc, etc, etc. E aponta algumas questões que seriam fundamentais, de acordo com o professor Mantega, para o novo governo que assume em 2023. Eu vou só terminar o breve resumo falando agora das críticas. Aí, entre Mas as eu queria críticas... te cumprimentar, porque eu não consegui ainda te cumprimentar. Antônio, é um prazer estar aqui de Poxa novo no vida. seu programa. Pô, desculpe, é que eu quis fazer só o resumo e aí justamente Sim. passar, claro, a sua exposição, que é muito importante para nós. Eu acho que o debate econômico ele é essencial. O que falta ao Brasil é isso, né? Bons debates no campo da política, da economia, da cultura, e o seu artigo fomenta essa discussão. E aí fizeram um monte de críticas, entre outras, e aí eu vou começar pelas críticas, gostaria que você, por favor, fosse respondendo. Falar, cadê a meia-culpa? Cadê a meia-culpa tal? Aí outros falavam assim, o ex-ministro Mantega escondeu Dilma Rousseff. Onde está Dilma Rousseff? Aí outros falam assim, ele está se preparando para justificar uma herança maldita quando o PT assumir em 2023. Aí outros falaram, cadê os erros? Onde estão os erros? Ele não é responsável por nenhum dos problemas de 2014, 15 e 16? Aí ele omite que a inflação já estava subindo desde 2014, né? E aí há muitos questionamentos sobre alguns dados que o senhor teria apresentado sobre taxa de desemprego, a questão que não difere dívida pública líquida da bruta, etc. Mas isso é só para dar um leque a quem nos acompanha e, evidentemente, a palavra é do professor Mantega. Eu digo assim, o senhor imaginaria a repercussão que deu o artigo quando escreveu? Bom, talvez nem tanto, não imaginaria, porque é uma discussão que está começando, né? E os outros candidatos apresentaram também, os economistas, argumentos, né? São argumentos ainda gerais, não são muito específicos, mas a repercussão significa que há um interesse do público nas próximas eleições. Embora elas ainda estejam relativamente distantes, é muito importante que todo mundo esteja interessado e participe das eleições para que não se cometam erros, né, para que se consiga voltar para a via do desenvolvimento. Então, eu acho que foi bom. O saldo é positivo, apesar E das as críticas. críticas? E as críticas? Porque o senhor faz um apanhado do atual governo, que acho que muitos dos candidatos oposicionistas, grande parte concordam, pode discordar de um ponto aqui, outro acolá. Até o professor Pastore falou, olha, falar em estado mínimo hoje, também na Folha de São Paulo ele disse, é uma enorme bobagem, falei tal. Então, eu acho que em alguns pontos há muita concordância.
né? Aí ainda vamos no terreno das discordâncias, para depois eu queria perguntar ao senhor a questão lá de reforma tributária, trabalhista, essas outras questões, mas vamos passar primeiro pelas discordâncias. O senhor escondeu o governo Dilma Rousseff? Não, eu não É a escondi pergunta. o governo Dilma Rousseff. Na verdade, o candidato, aliás, ainda não é candidato, né? Oficialmente, o partido não o escolheu, ele não está fazendo campanha, é o Luiz Inácio Lula da Silva, que fez 2 mandatos seguidos. É claro que a Dilma é uma continuação do governo do Lula, mas quem tem que ser julgado é o Lula. Então, eu centrei mais o foco naquilo que Lula fez. Agora, eu acho que o governo Dilma também foi um bom governo, e ele está sendo subestimado, tá certo? Cometemos erros? Claro, todos os governos cometem erros. O importante é o saldo, né? Porque alguns só cometem erros e não têm acertos, né? Outros cometem mais acertos. Então, o que interessa é o balanço, o resultado, né? O que eu procurei mostrar no artigo, qual é o resultado dessa política neoliberal que vem sendo praticada no Brasil desde 2016. Não atribua 16 a Dilma, porque a Dilma, já no início de 2016, já tinha dificuldade, já não estava governando, tá certo? E ela foi tirada. Quem terminou o ano foi o Temer, portanto, o ano é do Temer, né? E se você computar o governo Dilma inteiro, você vai ver que ela fez muita coisa boa. Então, ela deixou o governo. Um dos argumentos é que ela gastou muito, que ela criou desequilíbrios fiscais. Outro dia, acho que ontem ou hoje, tem um artigo do Meirelles dizendo que foi, sei lá, a falta de responsabilidade fiscal que levou à crise de 15 e 16. Tem várias interpretações. Então, eu quero dizer o seguinte, não é isto, porque a Dilma fez uma gestão fiscal muito boa. Ela diminuiu gastos em relação ao PIB. Os 3 maiores gastos do governo foram reduzidos, que é o pessoal em encargos, né, que é a folha de pagamentos da União, que representa um valor elevado. Então, o gasto com pessoal em encargos foi o menor de uma longa série, né? 3,9% do PIB. Chegou a ser 4,5%, 4,3% no governo Fernando Henrique, e depois, com os governos Temer e Bolsonaro, subiu de novo para cima de 40%. Então, essa é a segunda maior despesa. O déficit da Previdência foi o menor da série. Em 2014, o déficit foi de 60 bilhões de reais da época, né? Isso significava 1% do PIB. É o menor gasto com a Previdência. Enquanto que hoje o déficit da Previdência são 280 bilhões, né? Então, você veja, quem que desarrumou as contas? O problema da Dilma em 2015 é que a arrecadação caiu, ela não cresceu. Já começou isso em 2014. Em 2014, a arrecadação cresceu menos do que se esperava. Nós todos erramos a projeção de crescimento que se daria em 2014. Eu posso te explicar quais foram os problemas que levaram à crise de 15 e 16, mas aí todo mundo só olha para o rabinho do cachorro. Ou seja, os governos Lula e Dilma foram os que fizeram mais superávites fiscais da história dos governos. Em 13 anos de governo, de 2003 a 2015, nós fizemos 11 anos com superávit fiscal e 2 anos com déficit fiscal. Agora, dizer que o governo é fiscalmente irresponsável é brincadeira, né? Nós reduzimos a dívida pública, a dívida líquida, que é mais importante do que a dívida bruta. Já explico por quê. A dívida líquida, quando o presidente Lula assumiu em 2003, ela estava em 60% do PIB.
Em 2014, elas com o Lula, 38% do PIB, então já caiu. E com a Dilma, em 14, estava em 32,5%. E em 15, estava em 35%. Quanto está hoje? 60%. Você acha que houve um descalabro fiscal no governo Dilma? Com tudo isso que eu estou te dizendo, logo, logo vai sair uma publicação que vai dar todos esses dados. Só estou usando dados do Tesouro, dados oficiais do governo. Não tem maquiagem aí. São dados oficiais, é a contabilidade nacional. Onde é que está? Os problemas do governo Dilma foram os seguintes. Já desde 2011, quando a Dilma assumiu o governo, começou a crise do euro. Nós tivemos, em 2008, a grande crise financeira mundial, que foi uma crise forte. Depois, nós pensávamos que tínhamos conseguido derrubar a crise, né? Então, em 2010, nós crescemos 7,5%, né? Outros países todos também cresceram bem. Então, nas conversas que nós tínhamos no FMI, no G20, nós, os ministros da Fazenda, a gente achava que tínhamos superado a crise. Acontece que, na segunda metade de 2011, tem uma turbulência nos mercados, porque se descobriu que os bancos europeus estavam quebrados, né? Essa é uma segunda fase da crise financeira. E aí afetou todo mundo. Então, você tem uma desaceleração do crescimento de todos os países, principalmente da locomotiva, chamada China. A China é a locomotiva. Ela tinha crescimento de 14%, acho que em 2008, depois caiu, foi para 10%, foi para 9%, 8%, 7%. Hoje está em 5% o crescimento da China. Então, veja, é um problema mundial. A economia mundial desacelerou. A economia é cíclica. Você teve um ciclo de expansão e um ciclo de queda. Com essa menor expansão, cai a demanda e caem as exportações do Brasil e de outros países emergentes. Você tem uma desvalorização, uma queda do preço das commodities. Então, nossa exportação diminuiu. Então, você veja, são vários fatores contribuindo para a queda da atividade econômica. E um outro ponto importante é o seguinte: em 2013, o Banco Central americano, o Fed, que vinha colocando estímulos financeiros, né, colocou 3, 4 trilhões de dólares de estímulos financeiros, ele anuncia que ele vai desativar o chamado quantitative easing, né? Então, aí começa a ter turbulência no mercado. Quando sobem os juros americanos, né, todos os emergentes sofrem com isso. Por quê? Você tem fuga de capitais, né? Você tem gente que sai com medo de que vai haver uma turbulência geral, e a turbulência acontece. Então, nós tivemos uma desvalorização cambial aqui, que gerou uma certa inflação no Brasil, né? E o Banco Central teve que voltar a subir juros. Os juros estavam num patamar muito baixo. Aqui eu esqueci de dizer que a nossa despesa, serviço da dívida pública, caiu muito no governo Dilma, porque nós baixamos os juros, né? Baixamos a Selic. Então, essa é uma conta salgada para o governo, 400, 500 bilhões por ano, tá certo? Então, nós baixamos todos. Então, não é do lado da despesa que o problema pegou, foi do lado da receita. Além desses problemas que eu mencionei, então, de 13 para 14, o comportamento do Fed, do Alan Greenspan, que era o presidente do Fed, criou uma turbulência aqui no Brasil, né? Então, fica todo mundo nervoso, o investidor não sabe se investe, se não investe, o que vai acontecer quando mudam os preços. Quando você tem uma desvalorização do real, o que acontece? Você diminui a lucratividade das empresas que têm dívida em dólar. E muitas empresas brasileiras têm dívida em dólar, né? Então, isso também afetou o mercado. E mesmo que nós diminuímos os juros, digamos, não houve uma reação forte. Houve uma reação, porque a crise começou no segundo semestre de 2011. Em 2012, nós sentimos, e o PIB caiu
de 4% em 2011 para 2% em 2012. E aí nós reativamos estímulos, por exemplo, financiamento para investimento e tudo mais, que reagiram. O investimento subiu, mas outros itens diminuíram. Então, se bem que o PIB de 2013 foi bom, 3%, né? Mas aí afetou muito 2014. Agora, os fatores também políticos, há fatores políticos que têm a ver com essa situação. Então, o que aconteceu? Em 2011, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos alguns problemas, aliás, vários, porque todo governo sempre tem muitos problemas. Qual era o problema? Era a exagerada entrada de dólares especulativo no Brasil, né? Chama-se os investimentos de portfólio, de carteira, não o investimento direto. Este sempre vem vindo. E vinham inundando os países emergentes. Então, nós já estávamos colocando o IOF. Lembra que eu falei guerra cambial? O que os países avançados estão querendo fazer? Valorizar a nossa moeda para ganhar o nosso mercado. Essa era... Eu até falei isso várias vezes publicamente, nas reuniões do G20, junto com outros emergentes e tudo mais. Então, de fato, eles estavam fazendo esse jogo para ocupar nossos mercados. Com a situação de câmbios valorizados, nós tínhamos um câmbio valorizado e um juro alto, então nós tínhamos que alterar essas duas variáveis econômicas. Nós tínhamos que baixar o juro para não permitir a valorização do real. Porque quando o real está valorizado, ele prejudica a indústria. A indústria não tem competitividade. E a indústria estava ressentida. Então, nós criamos as condições para baixar os juros, não foi voluntarismo. Eu, ministro da Fazenda, aumentei o primário. Quer dizer, eu dei uma segurada, eu dei uma freada no gasto público, porque assim permite que o Banco Central possa baixar o juro sem ter risco de aumentar a inflação. E isso foi feito. E nós demos uma forçada também para a desvalorização do real. Deixa eu só perguntar, fazer uma interrupção com a sua licença, ministro. O senhor mostra, por exemplo, que a crise, portanto, ela tem, no tempo, uma longa duração. Ela começa lá em 2011, com uma série de problemas tal que o senhor identificou. Inicialmente, são as questões externas, o senhor identificou a questão, passa pelo euro, pelo Fed, pela queda do crescimento da China, naquele ritmo de 2 dígitos, ela vai tendo uma queda. São questões que independem do governo brasileiro, são questões externas tal. Exatamente. Externas, portanto, que independem do governo. Eu pergunto ao senhor, tendo em vista que ela tem uma longa duração, ela começa em 2011, e aí a situação vai se agravando ao longo do tempo, como hoje, o senhor analisando aquele momento histórico, do qual o senhor foi um ator político fundamental, era o ministro da Fazenda, até final de 2014, né? Qual foram os erros que o senhor falou em certo momento? Olha, também teve erros, sempre tem acertos, mas também tem erros. Que erros o senhor poderia identificar nesse período, hoje, à distância, não no calor da hora, que é mais complexo, né? Sim, o primeiro erro foi que nós subestimamos a crise. Nós achávamos que a crise tinha sido debelada. Mas aí não sou só eu, o Fundo Monetário, os colegas ministros de outros países. Então, nós subestimamos. Então, o que nós começamos em 2011 freando a economia, porque a gente zelava pela meta da inflação. Aliás, é bom que se diga, nós sempre zelamos por manter a inflação sob controle e manter equilíbrio fiscal. Isso não é herança do Fernando Henrique. Fernando Henrique também fez, que se diz que nós simplesmente copiamos o modelo. Não copiamos nada. Nós fomos muito além de equilíbrio fiscal, aliás, também câmbio flutuante, né? Nós fizemos o câmbio flutuar, né? Então, agora eu perdi o fio. Então, a questão dos problemas, das questões internas, dos erros, então, que hoje é possível... Um erro de avaliação aconteceu Sim. ali. Um outro erro que nós cometemos foi o reajuste das tarifas, tá certo?
Por quê? De fato, havia... As tarifas eram muito elevadas, tarifas de energia elétrica eram muito elevadas no Brasil. Isso prejudicava a indústria, prejudicava o consumidor. É difícil explicar como, num país que tem essa riqueza hídrica, que nós temos, uma das maiores do mundo, e com as tarifas muito elevadas, em parte pelos ICMS que incidem e tudo mais. Mas, enfim, fica difícil para a indústria brasileira competir com a indústria estrangeira pagando tarifas elevadas. Lá na China, eles não pagam nada, pagam uma miséria pela energia. Então, nós fizemos um programa bem intencionado que nós antecipamos, nós oferecemos aos detentores das concessões elétricas, né? Havia várias concessões que iriam vencer em 2015, se não me engano, 2014. E nós oferecemos a esses cidadãos, a essas empresas, a prorrogação, a prorrogação da concessão por mais 30 anos, sei lá quanto, desde que ele baixasse as tarifas e ele colocasse as tarifas, digamos, porque há uma depreciação, né, dos investimentos. Em 30 anos, você tem que depreciar e você tem que colocar na tarifa. Isso é regra. Só que a gente pediu para antecipar. A gente ofereceu ao mercado. Nós não impusemos. Você quer antecipar a renovação da sua concessão? Só que aí você tem que baixar. Nós renovamos, mas você antecipa a redução da tarifa. E isso foi feito. Teve algumas que não concordaram e continuaram no mesmo sistema. O que acontece? Que isso afetou o valor das ações da Eletrobras. A Eletrobras tinha muito investidor estrangeiro, assim como a Petrobras, né? Uma empresa promissora, importante e tudo mais. Então, nós, digamos, descontentamos esses investidores. Aí depois veio a crise hídrica, né? E aí as tarifas acabaram subindo. Então, quer dizer, não foi um bom negócio. Mas, às vezes, então, você não sabe. A intenção era boa, mas de bem intencionados, o inferno está pavimentado. Então, não basta você ter uma boa intenção, você tem que ter, digamos, a maneira certa de fazer as coisas, tá certo? Agora, isto são erros, não é? O meu receio é que eu falo dos erros e todo mundo vai ficar só nos erros, esquecendo o bom desempenho fiscal, que eu acabei de falar, o bom desempenho com a inflação, que a inflação ficou sob controle e ela nunca ultrapassou. Quando eu era ministro da Fazenda, em nenhum ano ela ultrapassou o limite da meta de inflação. Então, nós conseguimos segurar a inflação. Agora, quando nós baixamos os juros no Brasil, nós descontentamos o mercado financeiro internacional. Porque o mercado financeiro vinha ganhando no Brasil com juros altos e câmbio valorizado. A soma dos dois era o rendimento. Num mercado internacional em que o juro do Fed era 0,25, o Brasil pagava, sei lá, 8, 9, 10, era uma fortuna que a gente pagava. Então, o Brasil, durante muitos anos, foi, digamos, o paraíso do carry trade, que o pessoal pega dinheiro barato lá fora e vem aplicar com juros mais altos aqui e ganha diferença. Então, nós, digamos, não é a intenção de você diminuir a lucratividade do setor financeiro, mas nós queríamos baixar a taxa de juros porque ela causava essa distorção, valorizava o real e prejudicava a produção e, com uma taxa de juros mais baixa, ia estimular mais atividades aqui, o consumo e tudo mais. Certo? Então, nós desagradamos os grandes fundos internacionais. E também fizemos uma campanha para baixar o spread no Brasil. Você deve saber que o Brasil é campeão de juros altos, né? Sempre foi, e agora voltou a ser. No ano de 2020, deixou de ser, né? Mas voltamos a ser o que éramos, campeões de juros altos. O Fed continua com 0,25% de taxa, está ameaçando subir e vai subir, mas vai subir 0,5%, 0,25%. Então, veja,
o Brasil, naquela época, 2011, nós éramos grau de investimento. Já desde 2008, grau de investimento. Aliás, fomos grau de investimento até 2014. Ou seja, as empresas de rating reconhecem a boa gestão fiscal dos dois governos, tá certo? E Deixa também... eu colocar uma... Sim. Não, não, desculpe. É só uma questão ao senhor. O senhor acha, quer dizer, com base em tudo que o senhor está apresentando, houve um exagero retórico chamar em 2003, quando o PT acabou de assumir o governo em janeiro, de herança maldita, o que recebeu dos 8 anos do governo Fernando Henrique? Eu digo isso se o PT vencer as eleições em outubro, assumindo em 2023, 20 anos depois, aí acho que vai ser uma herança maldita mesmo. Então, o senhor acha que aquela herança lá de 2002, não houve um exagero retórico chamado herança maldita? Agora, claro, eu estou com uma análise, o senhor também, o senhor trabalhou no campo da história econômica, também li seu livro, sua tese de doutorado, não houve um exagero retórico, isso tem a ver muito mais com a política do que com a realidade econômica daquela época? Olha, veja bem, eu acho que o governo Fernando Henrique deu grandes contribuições ao país. E a maior contribuição foi o Plano Real. Então, nós tínhamos hiperinflação e eles conseguiram fazer um programa bem sucedido, com âncora cambial e tudo mais. Então, eu elogio. Agora, em termos de crescimento, o governo fracassou, porque em 8 anos ele cresceu numa média de 2,4% ao ano. Tá certo? Em termos de criação de empregos, ele criou 5 milhões de empregos em 8 anos. O governo Lula criou 15 milhões de empregos em 8 anos. A Dilma criou 5,5 milhões de empregos. A dívida dele aumentou, a dívida pública aumentou. Então, e em 2003, vamos falar, tecnicamente o governo estava quebrado. Quando que um governo está quebrado? Quando ele não paga a sua dívida externa, quando ele não tem recurso. Isso é técnico, não fui eu quem inventou isso. Aliás, todo mundo pode raciocinar que isso é correto. Quando você tem uma dívida e não consegue pagar o banco pega e tira a sua casa, tira os seus bens e tudo mais. No caso do país, não é bem assim, mas nós pegamos o governo com 15, eu já estava no governo, era ministro do Planejamento. Tinha 16 bilhões de dólares naquela época. E nós deixamos no governo Dilma com 370 bilhões de dólares, com uma situação sólida, externa sólida, credor líquido, credor. Então, o Brasil era um devedor, grande devedor, desde a década de 80, e nós tínhamos um problema. O país estava quebrado, né? O desemprego era elevado, a população não estava feliz. Você imagina, não criar emprego. Eu acho que o Fernando Henrique sempre teve uma excelente equipe econômica, grandes economistas e tal. Tem o Armínio Fraga. O Armínio Fraga achava que aquela tríade, né, de responsabilidade fiscal, meta de inflação e desvalorização cambial era, digamos, uma estratégia de governo, um modelo econômico. E não era. Aquelas são condições básicas que eu acho que todo mundo deve cumprir, e nós cumprimos, porém nós fizemos uma política industrial, fizemos uma política de desenvolvimento para que o país alcançasse taxas maiores de crescimento. Fomos favorecidos pelo cenário internacional. Então, eu acho que, enfim, foi uma herança. Ele nos deixou também uma lei de responsabilidade fiscal, organizou as contas públicas, ele teve várias contribuições, mas, concretamente, nós tivemos que correr atrás do prejuízo. O Brasil ficou de 4 perante o Fundo Monetário. Nós tínhamos que olhar para os credores e meio que seguir a orientação dos credores, tá certo? Então, era assim, nós demos uma virada nisso, e o Brasil deixou de ser, pagou toda a conta e tudo mais, mas enfim. E essa situação externa, ela Sim. se manteve até hoje. E a Dilma deixou 370 bilhões. Olhando para frente, ministro, agora, e no seu artigo o senhor aponta algumas questões
que são importantes. Tal. O senhor fala, toca numa questão que agora virou uma polêmica, mas aqui no Brasil, a questão da reforma trabalhista. Muitas vezes eu me lembro do Lima Barreto, o homem que sabia javanês. Deixa eu interromper, para completar aquele raciocínio. O que causou a crise em 2015 foi nós confrontamos muito os interesses do setor financeiro e eles começaram a fazer uma campanha internacional para nos desequilibrar, tá certo? Saíram matérias no The Economist, Financial Times pedindo a minha cabeça, enfraquecendo. Então a Dilma foi se enfraquecendo. Aí depois teve a questão elétrica que eu já falei também que enfraqueceu, contrariou o interesse. Depois achavam que nós manipulávamos os preços da Petrobras, o que não é verdade. Eles achavam, os investidores minoritários queriam que a gente subisse mais os preços. Só que a gente subia os preços da Petrobras, mas com a desvalorização cambial daquela época, era difícil acompanhar. Então, nós demos vários reajustes e não foi tudo aquilo que os investidores queriam. Então, também ficaram desagradados com isso aí. Agora, uma coisa importante, 2014, 2015, foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato paralisou a Petrobras. A Petrobras era o maior, e acho que ainda é, o maior investidor brasileiro. Ainda é. Ele investia, por causa do pré-sal e tudo mais de 100 bilhões por ano. Se reajustar o valor de hoje, dá até mais. Tá certo? Então, e a Petrobras movia uma cadeia produtiva de gás e petróleo e empresas de construção. Bom, a Lava Jato paralisou esta cadeia produtiva. A Petrobras suspendeu, início de 2015, ela suspendeu todas aquelas firmas que tinham sido citadas na corrupção, né? E não pagava as firmas, então paralisou e, em seguida, a Lava Jato destrói as firmas de construção. Nós perdemos um monte de dinheiro, um monte de investimento. Quando você tem uma corrupção, como tem em todos os países, você combate, você prende os responsáveis, mas não destrói as empresas. Não destrói as empresas. Então, você tem estudos de gente que não é do PT, por exemplo, o economista Gerson de Oliveira fez um estudo mostrando que o PIB caiu 2,5% em 2015 só por causa da Lava Jato. E isso é fácil de verificar, tá certo? Então, a Lava Jato foi muito importante para derrubar a economia brasileira em 15 e 16. Mas voltando àquilo que você estava perguntando... Vamos lá, não, mas foi muito importante essas questões, porque o objetivo justamente do canal é esse. A estrela é um entrevistado que tem sempre a prioridade de colocar a sua visão e interpretando o momento histórico e apontando para questões do futuro, olhando para o futuro. Uma questão que o senhor cita e que virou uma discussão no Brasil, eu estava me lembrando do Lima Barreto, do homem que sabia javanês, porque está todo mundo falando da reforma trabalhista espanhola e ninguém sabe como foi a reforma trabalhista espanhola, nem a de 2012 e nem a mudança recente. Então, está todo mundo falando na tal reforma e não se conhece nem a situação da Espanha em 2012 e nem as mudanças que foram feitas agora. E nem se sabe também se o PT, no seu programa de governo, que está em elaboração, porque não há nem pré-candidatura, a gente tem que lembrar que é todo um calendário eleitoral, mas falou-se em questão de reforma trabalhista. Acho que até o pré-candidato Lula chegou a falar nisso. O senhor falou em reforma trabalhista, é uma alteração. Altera no quê? Qual o significado? Todos falam em precarização, tem as críticas. E agora, não queria que o senhor falasse, por favor, das críticas e quais seriam as possíveis mudanças e suas razões. Então, a reforma trabalhista ela veio justamente para baratear a mão de obra. Esse é um princípio neoliberal, clássico. Quando você está numa crise, como é que você faz para reequilibrar a economia? Você tem que reduzir custo, e o principal custo é o custo do trabalho. Então, você precariza, você contrata trabalhadores por curto prazo, não dá os direitos trabalhistas, ninguém recolhe emolumentos para aposentadoria e assim vai. Então, o que acontece? O Temer prometeu que, ao fazer a reforma trabalhista e o teto de inflação,
o país ia crescer, ia voltar a crescer, ia trazer investimentos do exterior e tudo mais. E não aconteceu nada disso, pelo contrário. Eu sempre gosto de olhar o resultado, porque a gente pode falar hipóteses, hipoteticamente e tal, mas vamos ao resultado. O que aconteceu? O governo Temer foi um fracasso. O governo Temer, de 2016, eles assumiram em 2016, a 2018, o crescimento médio foi menos 0,13, em torno de zero, vamos dizer assim. Então, como é que estimulou o crescimento? Coisa nenhuma. O investimento caiu. Então, estimulou o investimento? Não estimulou o investimento. Choveu dinheiro de fora no Brasil? De jeito nenhum. Então, não é verdade que essa medida ela trouxe benefício. Pelo contrário, ela vai criar um exército de pessoas informais ou com meia formalidade que não vão ter a aposentadoria no futuro. Nós vamos ter, no futuro, vários milhares de pessoas que vão pedir esmola na rua para sobreviver. Então, nós temos que criticar. Não quer dizer que haja já uma fórmula. O que foi constituído um grupo de trabalho junto com os espanhóis para entender bem o que eles estão fazendo e depois ver o que será feito aqui. Então, não tem uma decisão a respeito. Tem uma crítica a esta medida. Essa medida, ela prejudica, ela não diminuiu o desemprego. O desemprego no governo Temer foi elevado. Terminou em 11,5%, se não me engano. Em 2017 estava em 12%. Então, um desemprego muito elevado. É na prática, os economistas dizem, é comendo pudim que você sabe se ele é bom ou não. Então, comendo pudim. E aí, a segunda reforma que foi feita é o teto do gasto. Então, o teto do gasto é uma âncora fiscal. Só que o teto do gasto é uma camisa de força no Estado. Também é um segundo pilar de sustentação do pensamento neoliberal. Diminuir o Estado, que a economia vai para frente. Só que numa crise, nenhuma economia vai para frente sem o Estado, porque ninguém investe. O setor privado não investe se o governo não sai investindo. Então, você pôs uma camisa de força, qual era o objetivo? Reduzir gasto social. Então, os neoliberais querem reduzir gasto social. Existe uma hipótese que nós aumentamos muito os gastos sociais. De fato, nós aumentamos os gastos sociais ou investimentos sociais. Já tem gente dizendo, olha, gasto com educação é investimento, gasto com saúde é investimento. Tá certo? E nós aumentamos muito o investimento do governo. E, se você perguntar para os empresários do setor, eles querem que isso aconteça. Então, o limite de gastos, ele acabou com o investimento, porque é onde se corta, né? Fica difícil cortar educação, saúde, fica difícil, até se corta um pouco, mas se corta investimento. Agora, o investimento é, digamos, a mola mestra dos países capitalistas. Não só capitalistas, porque a China também. A China é campeã de investimento. Você sabe que sem investimento em infraestrutura, a indústria não vai para frente. Você precisa de uma infraestrutura. Para aumentar a sua produtividade, você precisa criar uma infraestrutura consistente no país. E nós estamos atrasados. O Brasil é um dos países mais atrasados em infraestrutura, em logística. Comparado com países latino-americanos, o Brasil é um dos piores, tá certo? Se comparar com os outros países do mundo, aí é covardia. Então, a partir de 2016, você vê que o investimento cai. O investimento cai. Então, deu uma recuperadinha no ano passado, deu uma recuperada, porque aí a Petrobras não estava mais investindo. Eles diminuíram o investimento da Petrobras por 1/3 de quando ela estava sob nossa gestão. Tá certo? Então, é política toda errada. Então, o limite de gastos é nocivo. É nocivo porque coloca uma impossibilidade do governo atuar na crise. Né? E, diga-se de passagem, que esse teto de gastos está sendo totalmente deturpado por esse governo. Esse governo deturpou o teto de gastos. A gestão fiscal desse governo
é horrorosa, tá certo? Então, isso não quer dizer que nós sejamos contra o equilíbrio fiscal. Pelo contrário, eu quero sempre reafirmar que eu quero saber qual ministro da Fazenda fez mais superávit primário do que eu. Quem reduziu mais a dívida do que eu? Eu quero que me mostre algum ministro que fez isso. Não tem. Então, nós sempre zelaremos pelo equilíbrio fiscal, mas não é com o teto de gastos que você vai ter, mesmo porque a economia encolhe, você não tem crescimento e aí não tem arrecadação. Você morre pela arrecadação. Então, nós temos hoje um problema de arrecadação. O problema da Previdência é um problema de arrecadação. Tem um monte de trabalhadores que foram encostados. Muita gente que não paga mais a contribuição do INSS. Então, essa é uma outra lógica. Agora, nós somos campeões de equilíbrio fiscal. Ninguém pode dizer o contrário. Eu ia perguntar, mas o senhor já respondeu a questão fiscal. A reforma tributária, o senhor fala lá no artigo publicado pela Folha de São Paulo sobre reforma tributária. O que seria uma... Eu sei que esse assunto é recorrente, nós falamos de reforma tributária, Exato. não é de hoje, né? E evidentemente, não se, o senhor desenha algumas brevíssimas, porque é um artigo só de jornal, evidentemente não é nem um ensaio, muito menos um programa de governo, é só uma ideia geral. Então, eu pergunto ao senhor, essa questão da reforma tributária, como é que se coloca, como é que o senhor vê a necessidade disso para o Brasil hoje? Olha, eu tentei fazer pelo menos 2 reformas tributárias e não fomos bem-sucedidos. Nós temos uma estrutura tributária ineficiente no Brasil. Né? Ineficiente e injusta. Né? Ineficiente porque o ICMS é um péssimo tributo. O PIS e COFINS também. Quer dizer, não é um péssimo tributo porque você tem 27 regimes de ICMS no Brasil. É como se você tivesse 27 países. Se uma empresa vai exportar, quer dizer, levar suas mercadorias para outro estado, ela é como se ela tivesse para um outro país. E aí os estados competem entre si e fazem a guerra cambial, a guerra fiscal, né? Que também é um mal para a economia. Então, nós várias vezes, a última foi em 2013, ou 2014, que nós tentamos, então, fazer a reforma fatiada, primeiro reformando o ICMS. E é difícil, porque aí é uma questão de todos os estados. Você tem que conseguir a concordância de todos, você tem que fazer um regime que satisfaça todos. E nós não conseguimos. Sempre tinha 2, 3, 4 estados que falavam, não, se eu não tiver a guerra fiscal, eu não sobrevivo. Eu não vou ter aqui empresa XYZ, empresa do Nordeste. A Zona Franca dizia, não pode mexer comigo, eu quero continuar tendo os privilégios e tudo mais. E aí, politicamente, é muito difícil fazer uma reforma tributária, mas eu acho que tem que fazer. E também o PIS e COFINS pode ser reformado. O governo poderia fazer uma reforma do PIS e COFINS, começar a fazer fatiada. Só que aí você mexe com interesses. O bom modelo da reforma do PIS e COFINS acaba tributando mais o comércio, e aí o comércio não concorda, né? Porque seria fazer uma alíquota comum. Quer dizer, até do meu tempo já tinha estudo para fazer essa reforma. Agora, eu acho que tem que tentar, uma hora a gente consegue. Mas o grande problema, e outro problema da estrutura tributária, que ela é muito baseada no consumo. A tributação é mais no consumo e menos na renda e na riqueza. A diferença de muitos países, da maioria dos países do mundo. A maioria dos países do mundo tributam mais a riqueza e a renda do que o consumo. Então, a carga recai em cima da população. Eu tentei fazer desoneração de cesta básica e tudo mais, mas aí vem os impostos. Bom, nós fizemos uma reforma tributária para micro e pequenas empresas, que é o Super Simples. Essa foi uma bela reforma tributária. E isso fez com que essas empresas sobrevivessem, né? Porque o Super Simples diminui a burocracia, você paga ICMS, IPI, ISS, IPI, não sei o quê, só com uma alíquota e só com um único extrato. Você não precisa fazer um para cada
Então, simplificou a vida do pequeno, né? E as empresas, hoje, você tem 16 milhões de empresas, são aquelas MEIs, né, que são microempreendedor individual, e mais as empresas do Simples, né, que também... Então, essas empresas, elas foram muito bem, porque nós desoneramos essas empresas. Então, foi uma reforma tributária. Agora, a grande reforma, o Bernard Api, que tem uma boa proposta, era meu secretário. Era ele que estava conduzindo a reforma em 2013, 2014, e também em 2004, 2005 também era ele. Então, veja, é difícil, mesmo com gente competente, mas tentaremos. E agora, nessa questão da riqueza e renda, o Brasil é um dos países que menos tributa a riqueza e renda. Tá certo? Então, todos os países estão voltados para isso, porque você tem um aumento das desigualdades sociais no mundo, né? No Brasil, na época Lula e Dilma, nós reduzimos a desigualdade social, que uma coisa inédita, contracorrente de Estados Unidos, até a China tem concentração de renda e tem bilionários. Você hoje produz muitos bilionários por hora. Então, eu acho que o certo, o governo perdeu a oportunidade, o atual governo, de reformar o imposto de renda, começou com uma proposta que era boa, que era tributar lucros e dividendos e diminuir um pouquinho o imposto de renda à pessoa jurídica. Era uma boa proposta, tá certo? Porque diminuía o imposto de renda sobre as pessoas de baixa renda. Então, mas não deu. Aquilo foi uma proposta que eu acho que foi a Receita Federal que fez, era uma boa proposta, mas ela foi emendada e aí ficou pior a emenda que o soneto. Eles iam baixar tanto o imposto de renda da pessoa jurídica que a tributação sobre as empresas ia diminuir. Então, e não ia ter grandes benefícios para a população de mais baixa renda. Então, eu acho que deveríamos retomar uma proposta como esta e taxar as grandes fortunas, que é uma tendência mundial. Aqui no Brasil, a gente Então, eu pergunto, desculpa, ministro, por que o governo, por que o PT, durante 13 anos, não colocou o dedo nessa ferida de taxar as grandes fortunas? Que é uma prática, vale lembrar, de inúmeros países. Ninguém está falando de socialismo, comunismo, ninguém está falando nada disso. Taxar grandes fortunas, tantos países fazem isso. Por que durante os 13 anos o PT não fez isso? Você sabe que tem uma proposta aprovada no Congresso que taxa as grandes fortunas, só que ela nunca foi regulamentada. O Congresso não quer. Então, veja, o Executivo ele não pode tudo. O Executivo depende do Congresso. Se você não conseguir maioria no Congresso, você não aprova, você é derrotado. Então, é isso que tem acontecido. A gente não conseguiu nem fazer uma reforma que eu acho que era boa para as empresas, né? E nem essa proposta agora que parecia que ia voltar a tributação sobre lucros e dividendos que tem no mundo todo, né? Então, é isso. Quer dizer, mas eu acho que o governo vai ter na sua proposta, espero que tenha, nós não estamos ainda fazendo proposta de governo, nós estamos fazendo discussões, olhando os problemas, as questões, né? Mas eu acredito que haverá uma proposta de reforma tributária, sim, e quem sabe a gente consiga, se é que seremos reeleitos, né? Porque isso é uma incógnita. Claro. Tem alguns, eu queria só colocar uma afirmação para o senhor. Muitos dos entrevistados, ou quando eu leio, passo, vejo alguma coisa, falam assim, a Faria Lima não tem de temer o PT. Só para lembrar quem nos acompanha, a Faria Lima é sinônimo de sistema financeiro. Aqui em São Paulo é uma avenida muito importante hoje, que antigamente a referência era Avenida Paulista, hoje é Faria Lima. Então, eles falam o seguinte, Faria Lima não tem de temer o PT, porque os bancos nunca ganharam tanto como durante os 13 anos do governo do PT. É verdadeiro isso? É verdadeiro. Veja, por que eles lucraram? Mas não foi só a Faria Lima. Foi a Abdib, foi indústria de base, foi empresariado e tal. E foram os trabalhadores. Porque quando o país cresce mais, você gera riqueza e tem para todo mundo. Então, o centro da nossa política macroeconômica é
recuperar o crescimento, né? Lembra do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Nós temos que acelerar o crescimento. Esse crescimento tem que ser um crescimento que gere muito emprego, né? E que dê margem para a gente distribuir renda, e que foi o que foi feito. A gente chama de social desenvolvimentismo. É o início de um estado de bem-estar social no Brasil, em que você eleva o padrão. A renda da população mais pobre cresceu mais do que a população mais rica. Não a riqueza, não confunda. Mas durante os 15 anos, até aí uma pesquisa do INSPER, o próprio IBGE tem pesquisa mostrando assim que ele divide a população em 5 quantis, ou seja, os 20% mais pobres, os 20% menos pobres, os um pouco 20%, 20. Os 20% mais pobres, nos 15 anos, nos 13 anos de governo petista, subiu 80% a renda dos 20% mais pobres. E dos 20% mais ricos, subiu 40%, 35%. Tá certo? Então, nós cumprimos uma missão de melhorar a distribuição de renda. Agora, todo mundo ficou feliz. Você perguntou dos bancos? De fato, de 2003 a 2012, os bancos brasileiros foram os mais rentáveis do mundo. Aumentou o crédito duplicou aqui no Brasil, né? Fernando Henrique deixou 23% do PIB em crédito. Nós deixamos 50 e tantos. Então, nós elevamos o crédito. Então, os bancos trabalhavam mais, tinham mais atividades, mas sempre também fazendo aquele carry trade, que ninguém é de ferro, né? Mas, veja, nós nunca hostilizamos os bancos, quer dizer, nós pressionamos. Isso é justo. O governo diz, puxa, por que você cobra juro tão alto? Quando o trabalhador, o funcionário de classe média pegava um empréstimo no Brasil, esse empréstimo tinha um juro de, sei lá, 80%, 100% ao ano. Significa que eles se endividavam rápido. Então, hoje, 30% da renda dos assalariados é despendida com juros, pagamento de juros, então 30%. E 70% das famílias, 72%, estão endividadas por causa do juro alto. Porque se pegar nos Estados Unidos todo mundo tem crédito. A economia não resistiria sem crédito. E lá o nível de crédito é muito mais alto do que aqui no Brasil, porque não se cobram esses juros escorchantes. Então, o governo fez uma pressão, e também uma pressão contra as tarifas dos bancos. Não sei se você lembra isso. O Meirelles era presidente do Banco Central naquela época. E aí ficou uma antipatia, mas, de fato, ninguém pode se queixar. Eu quero saber quem nós deixamos na mão. Nós demos preferência para os trabalhadores, mas você não tem emprego se você não tem indústria, se você não tem comércio. Então, nós apoiamos também a indústria, o comércio, quer dizer, uma conjunção de interesses, é isso que nós apoiamos. Se você não tem crescimento, você não consegue distribuir renda, ninguém tem lucro, então fica uma situação ruim. Deixa eu perguntar, tem 2 coisinhas para não abusar muito do senhor, mas eu me lembrei justamente nesse final aí. O senhor diz até no artigo, entre 2003 a 2014, se não me engano, a média de crescimento do PIB foi 3,5%. Né? Não sei se está correto. 3,5%. Eu fico pensando aqui, o senhor também trabalha na área, tem a perspectiva de história econômica, né? Nós já é um crescimento tímido para outros momentos da história do Brasil, com o quinquênio juscelinista, por exemplo, ou durante o Milagre Brasileiro, 68 e 73. Nesse crescimento melhor do que o governo anterior, é evidente que deu 2,4, mais ou menos, alguma coisa assim, né? Nos 8 anos do Fernando Henrique, mas numa conjuntura internacional adversa, que foi diferente do período do PT. Até o final de 2008, ao menos que tem aquela pancada no último trimestre, né, internacional. Eu pergunto ao senhor, com esse crescimento médio de 3,5%, como é que foi possível falar, tem classe C, um deslocamento populacional, assim, social, melhor dizendo, de 20 milhões de pessoas, se você tem um crescimento de 7, 8,
40 Quantos? milhões. 40 milhões. Como é possível? Eu fico pensando aqui. Estatística do IBGE. Esse- Estatística É? do IBGE. Você tem 5 classes de renda pelo Sim, salário. Quem sim. ganha até 2 salários mínimos está na classe D ou E, sei lá. Tem classe E, D, C, A e B. São 5 classes de renda. Houve um deslocamento de muitos. Isso tudo é estatística. Quem fez essas estatísticas é o IBGE e quem trabalhou com elas é o professor Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que foi presidente do IPEA, um excelente economista. Ele é diretor da área social da Fundação Getúlio Vargas. Ele escreveu os livros sobre isso, ele mostra esse Sim, deslocamento sim. de baixo para cima. Isso aconteceu. Só que agora, com esses governos, já houve uma volta, um retorno dos 30 milhões que tinham ficado melhor. Não vou dizer enriqueceu, porque quando a gente fala em classe média no Brasil, ainda falamos numa renda baixa, né? Nas comparações internacionais. Mas houve mesmo esse deslocamento, dá para ver nos números. E as pessoas começaram a viajar de avião, compraram carros, financiamos casa, criamos o Minha Casa Minha Vida. Durante o período nosso, foram quase 4 milhões de habitações populares. Quer dizer, nós melhoramos a vida dos brasileiros. Foi sensível a melhora da vida. E também no governo Dilma. O crescimento que nós tivemos nesse período é o maior crescimento dos últimos 40 anos. De 1980 a 2020, ou de 81 a 2020, são 40 anos. Esse é o período onde nós mais crescemos. Tivemos um ciclo longo de crescimento. Antes disso, o Plano Real teve um ciclo de 4, 5 anos bons. Naquele período, havia, digamos, uma situação internacional favorável, né? E eles conseguiram pegar dinheiro e tal, não sei o quê. Agora, é o período que mais cresceu. Você acha 3,5 e pouco, você ouve falar da China, mas a China é um fenômeno. A China não vai ter mais aquele crescimento, Sim, porque claro. ela já está virando um país de renda média. Ela vai entrar na armadilha da renda média, a China. 5%. E vai ser difícil manter. Então, eles estão estimulando o mercado interno e tudo mais. Mas é difícil. 3% não é menos do que nós crescemos, porque nós fomos um fenômeno. O Brasil, de 1900 a 1970, foi o país que mais cresceu no mundo. O nosso PIB foi o PIB que mais cresceu. Não, é verdade. É verdade. Então, a gente se acostumou, mas a taxa média de crescimento é 4,5% a taxa média. Então, quando você fala em 3,5%, não é pouco. Sendo que hoje, a renda per capita, como nós temos um aumento populacional bem menor, então você tem que olhar em renda per capita, que a população crescia muito mais no passado, tá certo? Então, quando você faz uma comparação de renda per capita, você vai ver que não é pequeno. Mas é claro, eu acho que o Brasil tem condições de crescer 4,5%, 5% ao ano. Mas sempre você tem crise no meio, porque nós crescemos isso. Em 2006, nós crescemos 4%, 2007, 6,1%, 2008, 5,1%, porque teve a crise, senão íamos crescer 7%. Então, vejam, eu acho que o Brasil tem um potencial. Ao contrário do que dizem os ortodoxos, que têm medo do crescimento, que acham que crescimento é inflação. É inflação se você não aumentar a oferta, dá inflação. Mas, então, ele tem esse potencial de crescer mais. Mas os tempos são mais difíceis agora. Eu pergunto ao senhor, caso o PT vença as eleições em outubro, o senhor aceitaria ser convidado para ser ministro de um provável, nesse caso, de um governo do PT? Você lembra daquela história do Fernando Henrique, que era candidato a prefeito? Acho que ele estava disputando 85, com o Jânio Quadros. com Jânio, 1985. Jânio Quadros. Aí ele chegou e foi lá e sentou na cadeira de prefeito. Não, perdeu a eleição. Então, veja, não dá para pensar em cargos sem ganhar a eleição. Primeiro você tem que ganhar a eleição e depois tem que pensar nisso. Ninguém está pensando nisso. Então, realmente,
não tá, o Lula nem tem programa de governo ainda, tá certo? Ele discute com vários economistas. O Lula gosta de ouvir várias opiniões. É uma das pessoas que mais ouve. E pessoas de dentro do PT e fora do PT. Ele ouve economistas importantes que não são petistas, né? Como o meu amigo, eu esqueci o nome. O Delfim Neto? Não, o Delfim Neto, várias vezes, quando eu era ministro, eu levava o Beluso, o Delfim Neto e, às vezes, o Yoshiaki Nakano, que é o meu colega lá na GV, que foi secretário do Alckmin, por sinal, um excelente economista, levava para conversar com o presidente, porque ele tem que ouvir opiniões e avaliações de fora do governo, que a gente pode pintar um cenário cor-de-rosa, mas eles vão falar a verdade, tá certo? Então, várias vezes, a gente sempre conversa com pessoas de fora e o presidente, ele é eclético, ele não ouve uma pessoa, principalmente na área econômica, mesmo porque na área econômica nós, os economistas, divergimos de muita coisa, né? Então, ele tem que ser esperto, ele tem que ouvir o neoliberal, ele tem que ouvir o heterodoxo, tá certo? Então, é isso, não tem nada definido, ele não tem nem porta-voz. O porta-voz do presidente hoje é um assessor de imprensa que chama Crispiniano. Se você quer saber o que o Lula falou na reunião de hoje, que nós tivemos, você tem que falar com o Crispiniano, ele que vai te dizer o que o Lula falou na reunião de hoje. Olha, eu agradeço muito mesmo o ministro Guido Mantega. É uma conversa, eu quando fiz o convite para ele, logo aceitou, é um prazer poder conversar com o Guido Mantega, que eu conheci, eu era um estagiário de economia faz muito tempo, depois que eu fui fazer história, eu estava lá no Sebrap, e a primeira vez que eu vi o Guido Mantega lá no mesão, acho que era quinzenal, se não me engano, ele estava apresentando, deve ter sido em 1976 isso, olha que faz tempo, foi apresentando, era a tese de doutorado que ele estava trabalhando para a tese, eu lembro do Chico de Oliveira ter feito umas questões muito duras para debater, coisas que é fundamental no campo acadêmico, científico, né? Isso, e eu estava lá, porque estagiário nem fica sentado, fica de pé. Então, eu fiquei assistindo, e ali eu conheci, depois li muito que o professor escreveu, então, agradeço muito a gentileza, esse bate-papo. Eu perguntei tudo o que devia perguntar, inclusive no início da entrevista, que eram aquelas críticas que foram levantadas. Eu acho fundamental, era isso, quer dizer, democracia é isso. Se coloca críticas, o criticado vem, expõe, discute, apresenta seus dados, e esse é o objetivo nosso aqui, sempre no campo que eu chamo democrático republicano, né? São as diferentes visões de mundo dos que estão no interior da democracia. Então, agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite, muito obrigado mesmo, e vamos ver se futuramente voltamos a conversar aí. Eu agradeço a você, porque a discussão é o oxigênio da democracia. A gente tem que confrontar posições diferentes para depois chegar a uma conclusão. Então, você está de parabéns por ser um oxigenador da democracia brasileira. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, ministro.